Olá, tudo bem? Nós vamos iniciar agora o conceito de análise combinatória, probabilidade. Então, probabilidade, para nós resolvermos probabilidade, nós precisamos do conceito de análise combinatória. E para resolvermos exercícios de análise combinatória, nós precisamos do conceito de fatorial. Então, a parte de probabilidade é uma matéria muito extensa. O leque em relação ao conteúdo é bem grande. Então nós precisamos de bastantes ferramentas aí que vai nos auxiliar na resolução dos cálculos de probabilidade. Então qual que é a probabilidade de um determinado produto dar defeito? Qual que é a probabilidade de você ganhar na Mega Sena? Eu acho que essa aí é uma questão que todos gostariam de saber, né? Qual que é a probabilidade de você ganhar na Mega Sena? Quantos são os possíveis jogos que tem na Mega Sena? Então são umas perguntas aí curiosas para todos nós. E nós vamos aprender a resolver o cálculo da probabilidade da Mega Sena. E aí com esse raciocínio você consegue descobrir a probabilidade dos demais jogos, né? Só que o nosso curso aqui não é voltado para jogos, e sim para as engenharias. Então, se você trabalha numa linha de produção, qual que é a probabilidade de determinado lote ter defeito? Qual que é a probabilidade de determinado lote de um piso vir com defeito? Você sabia que se você for construir, você compra o seu piso e tem uma peça com defeito, todo o lote ele é trocado? Então é interessante. Então qual que é a probabilidade de um lote vir com defeito? Então é isso que nós vamos calcular daqui para frente, o cálculo de probabilidade. E para nós sabermos probabilidade, nós precisamos saber de análise combinatória. O que é análise combinatória? Análise combinatória é uma parte da matemática que estuda a quantidade de possibilidades sem precisar descrevê-la. Então, por exemplo, se você tem 30 alunos na sala, de quantas maneiras esses alunos podem se sentar? Se você tem um jogo da Mega Sena de 60 números, você escolhe 6, quantos jogos diferentes você pode escolher? Então, isso que é análise combinatória. E para nós sabermos os cálculos, resolver a análise combinatória, nós precisamos saber aí do conceito de fatorial. Tá bom? Então, o que é fatorial? Lá na análise combinatória vai aparecer muito exercício, a resolução da seguinte forma: 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso é igual a quanto? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Vai aparecer, por exemplo, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso é igual a quanto? A 720. Vai aparecer lá na frente 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui é igual a quanto? É igual a 24. Então, todos os números que é multiplicado pelo seu antecessor até 1, isso aqui a gente pode escrever como 4 fatorial. Então, o que é 4 fatorial? É o número multiplicado pelo seu antecessor até o 1. Então, 4 fatorial é o número multiplicado pelo seu antecessor até 1. O que é 5 fatorial? É o 5 multiplicado pelo seu antecessor até 1. O que é 6 fatorial? 6 fatorial, portanto, é um 6 multiplicado pelo seu antecessor até quem? Até 1. Então isso, portanto, que é fatorial. Então o que é, por exemplo, n fatorial? N fatorial é igual a quem? A n. Quem que é o antecessor do n? N menos 1. Quem que é o antecessor do n menos 1? N menos 2. Quem que é o antecessor do n menos 2? N menos 3. E assim sucessivamente,
até nós chegarmos em quem? Até nós chegarmos no 1. Então, se o meu n for 4, ó, fica 4, 3, 2, 1. Se o meu n for 5, 5, 4, 3, 2, 1. Se o meu n for 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Lembrando que, obrigatoriamente, o n ele precisa pertencer ao conjunto dos números naturais. O n ele precisa pertencer ao conjunto dos números naturais. Ou seja, não existe fatorial de número negativo, não existe fatorial de fração, não existe fatorial de potenciação, não existe fatorial de raiz de números irracionais, apenas dos números naturais. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e vai até o infinito. Então nós precisamos saber que, por definição, 0 fatorial é igual a quanto? É igual a 1. E 1 fatorial, isso também é igual a 1. Então você precisa saber que essas duas regrinhas é por definição. Ou seja, determinado matemático chegou e falou que 0 fatorial é 1 e que 1 fatorial também é 1. 2 fatorial, 2 vezes 1, 2. Então esses são alguns números que vocês têm que saber de cor. Tá? 2 fatorial é igual a 2. Ou seja, 2 vezes 1, isso é igual a 2. Quanto que dá 3 fatorial? 3 fatorial vai ser 3 vezes 1, 3 vezes 2 vezes 1, isso é igual a 6. Tranquilo, muito fácil, muito simples, tá? Então, ó, o que nós precisamos saber aí na sequência? Algumas propriedades desse fatorial. Então, se eu tenho, por exemplo, 7 fatorial, eu vou resolvê-lo de que forma? Eu posso falar que isso é igual a 7 vezes 6 e parar no 6. Se eu parei no 6, obrigatoriamente eu preciso colocar o fatorial. Ah, mas eu não quero parar no 6, eu quero parar no 5. Então, 7 fatorial é igual a 7 vezes 6 vezes 5. Aí, portanto, eu coloco fatorial. Não, mas eu não quero parar no 5, eu quero parar no 4. Então, 7 fatorial é igual a quem? A 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Se você parou em um número que é diferente do fatorial, que é diferente do 1, você é obrigado a colocar o fatorial. Então, ó, observa que eu vim até o 1, eu não coloquei fatorial. Vim até o 1, não coloquei fatorial. Vim até o 1, não coloquei fatorial. Quando eu paro em um número diferente do 1, aí eu sou obrigado a colocar o fatorial, tá bom? Por que isso? Para nós resolvermos algumas expressões. Então, se eu tenho, por exemplo, ó, 10 fatorial sobre 8 fatorial, o que eu vou fazer? Eu não vou abrir o 10 até o 1, abrir o 8 até o 1, fazer a multiplicação para depois a divisão. Eu sei que numa divisão, todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então, aqui, ó, 10 vezes 9 vezes 8. E vou parar no 8. Por quê? Aí eu sou obrigado a colocar o fatorial, justamente porque no meu denominador eu também tenho 8. Aí eu posso simplificar 8 fatorial com 8 fatorial. O que sobrou para nós? 10 vezes 9. E 10 vezes 9 é igual a quanto? É igual a 90, tá? Então a gente sempre vai abrir o maior para chegar no menor.
aqui, ó, 12 fatorial sobre 10 fatorial. O que seria 12 fatorial sobre 10 fatorial? Isso fica 12 vezes 11 vezes 10. Eu parei no número que é diferente do 1, eu coloco fatorial. Para quê? Para eu simplificar com o denominador. E aí o que nós vamos ter aqui no caso? 12 vezes 11. Quanto que dá 12 vezes 11? 132. 12 vezes 11 resulta 132. Tá bom? Então vamos ver outras resoluções. Então vamos lá, ó. Se eu tenho, por exemplo, 8 fatorial, 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 fatorial. Como que eu simplifico isso? Isso aqui é uma formulinha que nós vamos usar bastante, tá? Depois lá na frente eu explico. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Eu abro o maior para chegar no menor entre os meus denominadores. Expliquei errado. Eu abro o maior entre numerador e denominador para chegar entre o maior dos denominadores. Por quê? Para eu simplificar 6 com 6. E esse 2, o que eu faço? Eu sou obrigado a calcular esse fatorial. 2 vezes 1. Então nós vamos ter o que aqui no caso? 8 vezes 7, 56. 56 dividido por 2. Isso aqui resulta quanto? Resulta 28. O que seria isso? Onde você usaria isso? Um exercício para eu explicar para vocês. Imagina que tem 8 pessoas na sala. Cada pessoa cumprimenta o outro com um aperto de mão. Quantos apertos de mão vão haver? Ou seja, 28 apertos. Tá bom? Então, se você tem 8 candidatos para fazer parte de uma comissão, essa comissão tem apenas 2 alunos. De quantas maneiras diferentes você pode escolher esses 8 candidatos? De 28 maneiras. Tá? Mas depois nós vamos ver isso aí com mais detalhes e explicar para vocês a diferença quando nós vamos usar combinação, quando nós vamos usar arranjo. Eu acho que alguns de vocês devem lembrar aí arranjo, combinação, permutação e tudo mais, né? Quem lembra? Quem lembra vai resolver esses exercícios aí com facilidade, tá bom? Então vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 fatorial. Então, entre o numerador e o denominador, quem que é maior? O 10. Então eu vou abrir o 10 até chegar entre o maior número do meu denominador. Quem que é o maior número do meu denominador? O 7. Então eu vou abrir o 10 até chegar no 7. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. E aí 7 fatorial com 7 fatorial eu vou simplificar. Esse 3 aqui no caso eu sou obrigado a abri-lo. 3 vezes 2 vezes 1. Vocês podem usar a calculadora. Então, 10 vezes 9 vezes 8, isso aqui vai resultar quando? Quando você faz isso na calculadora? 10 vezes 9 vezes 8, 720. Confere aí fazendo favor. E aí, 3 vezes 2 vezes 1, 6. 720 dividido por 6, isso vai resultar quanto? Confere aí para mim. 130.
20. Tranquilo, né? Se eu tenho aqui, ó, isso aqui agora eu preciso do auxílio da calculadora. 6 fatorial sobre 6 fatorial vezes 54 fatorial. Um número grande aqui, ó. Um número grande para nós resolvermos, tá? Então, quem que eu vou abrir aqui? Eu vou abrir o 60 até chegar em quem? No 54. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 60 vezes 59 vezes 58 vezes 57 vezes 56 vezes 55 vezes 54. Parei, sou obrigado a colocar fatorial. E no meu denominador? Então, o 6 eu sou obrigado a abri-lo. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso resulta 720 vezes o 54 fatorial. O que nós vamos fazer? Simplificar quem aqui no caso? Vou simplificar o 54 com 54. E aí você pode fazer isso na calculadora sem problema nenhum, tá? Isso aí você pode fazer na calculadora sem problema nenhum. Então resolve isso aí para mim na calculadora, vê quanto que vai resultar isso. Algumas calculadoras não vai conseguir resolver, justamente porque o número é muito grande e aí talvez você não consiga resolver, vai dar um erro, mas continuem. Eu estou fazendo aqui. Quanto que vocês chegaram aí? 53.063.860. Chegaram nesse resultado? Sim ou não? Espero que sim. Então esse valor aí foi de 50.063.860. Grande esse número, não? Alguém sabe o que representa esse número? 50.063.860. Isso aí representa a quantidade de jogos que você tem na Mega Sena. Então, se você tem a cartela com 60 números e você escolhe 6, você tem mais de 50 milhões de jogos possíveis. Mais de 50 milhões de jogos possíveis. E qual que é a probabilidade de você ganhar? A probabilidade de você ganhar, se você fizer um jogo, é 1 em 50 milhões. Se você fizer os cálculos, 1 dividido por 50 milhões, vai dar 0,00000 alguma coisa. Quem estudou limite, quem lembra de limite, todo mundo estudou, sabe que 1 sobre um número muito grande, isso tende a quanto? Isso tende a 0. Então a probabilidade de você ganhar na Mega Sena é praticamente 0. Tá bom? Então aí fica a explicação de fatorial. Bom estudo para todos. Fiquem com Deus e até a nossa aula.